Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Sem Vergonha Pocket. Hoje nós vamos discutir um assunto que você deve ter ouvido muito falar nas últimas 2 semanas, o racismo. Isso mesmo que você ouviu. Vamos discutir esse assunto com pessoas que entendem ele na teoria, mas também sentem diariamente os efeitos do racismo em suas vidas. Vamos tratar de como o racismo foi instituído e perpetuado na sociedade, como ele afeta a vida de nós negros e também como ele influencia na nossa interpretação da Bíblia e em nossas comunidades cristãs. Também vamos tratar de como podemos mudar a situação e qual o papel da igreja na extinção desse pecado que é letal. Fique conosco. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso Culto Jovem Sem Vergonha. Hoje a gente tem uma edição muito especial, super interativa e todo mundo está junto, porém cada um em suas casas. A gente tem um tema muito relevante para falar hoje e a gente tem aqui jovens de toda a nossa comunidade e um convidado especial de fora, que está realmente de muito longe, o nosso pastor Mavi. Abraço, pastor, tudo bom? Tudo bem, Adner, muito obrigado pelo convite de vocês, é uma honra participar desse programa jovem tão relevante e tão necessário, especialmente nos dias que a gente vive hoje. Para que o Espírito Santo abençoe nossas ideias, vamos fazer a oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Teu Espírito une jovens e levanta pessoas, Senhor, para falar de um tema tão necessário a ser tratado. Que o Teu Espírito Santo continue movendo as nossas ideias. Em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar agora o meu amigo John para apresentar um pouco sobre esse tema de hoje. John, do que a gente vai falar hoje no Sem Vergonha? Olá, pessoal. Nosso tema de hoje do Sem Vergonha é um tema, de fato, de muita relevância. Todos estamos vendo a efervescência social que está acontecendo hoje no mundo e pelas recentes manifestações de todos, é até fácil de adivinhar qual é o nosso tema. Nós vamos falar hoje sobre racismo estrutural e o que a igreja tem a ver com isso. E para apresentar esse programa, para ser o nosso mediador, eu quero convidar aqui o nosso amigo Alan. Tudo bom, Alan? Boa noite. Beleza, Aiden, tudo certinho, tudo ok. E Agora pensar que nessa pandemia eu fiquei com saudade de ver seu bigode de perto. Você vê em que mundo nós estamos. Não, interessante que já passou tanto tempo de quarentena que agora você tem um bigode. Amanda discorda, mas eu tenho bigode. Cara, tá com você. Vamos lá. É muito bom, gente, nós termos esse acesso, esse momento para falarmos desse assunto tão complicado e tão chato. Uma coisa que já está aí por muito tempo. Mas é muito bom nós pensarmos numa coisa também. A gente está ouvindo falar muito desse tempo, seu local de fala, seu local de fala, seu local de fala. Gente, é muito importante que todas as pessoas, todas, independente da cor que ela tenha, ela seja antirracista. É muito importante. Porque da mesma maneira em que você acredita que o branco, ele é racista, você pensa assim, olha, tem muito preto racista por aí. E isso que entristece muito a gente. Acredite se quiser. Então, vamos lá. Vamos começar esse assunto com uma coisa assim, para a gente poder puxar esse racismo de antes. Porque isso não é uma coisa nova, né? Nós temos aí desde, 1402, na época do mercantilismo, pretos trabalhando. Nós temos aí várias tribos indígenas sendo dizimadas há mais de 400 anos. Então, nós temos já aí algumas coisas para ver, puxando um pouco de história e saber um pouquinho, talvez você lembre, talvez você não gostava de história na escola, a gente vai puxar só algumas coisinhas da sua mente. Vamos pensar um pouco sobre racismo. A gente tem uma ideia, gente, que o racismo é uma coisa muito individual, né? Tipo, tal pessoa é racista. Só que, gente, não é assim. O racismo, ele é um sistema de governo. O racismo é um sistema de poder. O racismo, ele é uma organização social. O racismo, ele é estrutural. É necessário que uma sociedade toda ela seja racista. Até mesmo a gente que tenta lutar contra, tá? Muitas vezes a gente se pega sendo racista. E isso é uma coisa bastante complicada. E a gente consegue entender que o racismo ele é tão ruim, que ele cria uma hierarquia nos seres humanos. E nós sabemos que Deus criou todos nós em patamar de igualdade. Ele cria essa coisa muito ruim. Então a gente não pode falar sobre o racismo e a gente não pode esquecer de jeito nenhum sobre a exploração americana e a exploração africana. Como eu já tinha dito antes, vários índios eles foram dizimados, vários pretos foram sequestrados das suas terras, eles foram trazidos para a América, eles foram levados para a Europa. E nós tivemos muito junto a isso, muito junto ao racismo, o colonialismo e também, infelizmente, o meu amado
cristianismo foi usado de maneira muito errada nesse momento. Infelizmente, a igreja cristã naquele momento, a igreja católica, uma parte, depois a igreja protestante, ela se utilizou desse discurso racista e normalizou e tratou como coisa, né, como eu disse antes, normal da sociedade, o racismo. E uma faixa estrutural, porque nós temos falas de políticos da época que dizer que as economias do mundo quebrariam se nós acabássemos com a escravidão do mundo. E daí a gente vai começar já agora a abrir esse papo, porque nós temos muitas pessoas já ávidas aqui a falar, estou vendo olhos já que é assim, bocas travadas querendo falar. Eu vou chamar meu primeiro amigo, que eu quero muito que ele fale, porque eu estou vendo que ele está ali muito nervoso. Caio, tira o mudo aí, venha participar aqui comigo. E eu quero que você me ajude um pouco nisso, cara. Vamos falar um pouco ali sobre racismo estrutural, vamos falar um pouco sobre colonialismo, vamos falar sobre onde tudo isso começou, para a gente poder chegar nas nossas soluções que nós queremos. Jogue duro, a palavra está contigo. Boa noite a vocês que estão de casa nos assistindo. Hoje, grande parte das minhas falas vão ser baseadas em escritos negros, livros de pessoas negras. Eu queria começar citando o Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, um livro fantástico, e ele toca bem nessa questão, quando ele fala sobre o papel da Igreja Católica no colonialismo. Ele vem falando assim, é verdade, o papel exercido pela Igreja Católica tem sido aquele de principal ideólogo e pedra angular para a instituição da escravidão em toda a sua brutalidade. O papel ativo desempenhado pelos missionários cristãos na colonização da África não se satisfez com a conversão dos infiéis, mas prosseguiu efetivo, entusiástico, dando apoio até mesmo à crueldade, ao terror desumano do tráfico negreiro. Ou seja, como é que a ideologia cristã se envolve no colonialismo? A Igreja Católica ela serve como uma ferramenta ideológica para a manutenção da ordem em África, na África escravagista. Então, a Igreja Católica ela assume esse papel para a manutenção da ordem através da fé. Então, a gente precisa começar no início de tudo, que é a retirada dos negros da África. A gente precisa entender que a Igreja cristã estava presente, só que não do lado dos oprimidos. Ela estava a serviço dos opressores, uma ideologia opressora, que era a escravidão baseada na raça. E existem diversas teorias que eles sustentam isso daí. Alguns citam como Cã, um dos filhos de Noé, que recebeu uma punição e é considerado negro. Essa punição foi a raça negra, e eles justificaram a escravidão por conta disso, ou em outras teorias ditas bíblicas, mas que quando nós entramos nas interpretações das escrituras, foram interpretadas de modo a serviço dos opressores. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender que a igreja cristã se fez no colonialismo e fez parte de uma ideologia de agressão. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a entender. E é interessante, cara, que assim, a gente tem uma ideia de que Jesus ele andou na Terra, ele nunca rebaixou o conhecimento e a cultura de nenhum povo. Muito pelo contrário. Ele respeitava todo mundo. E, infelizmente, Jesus ele foi usado, muito mal utilizado, para rebaixar culturas, pensamentos, né? Rebaixar tudo aquilo que era um sistema do povo. Pela ideia eurocêntrica de que a Europa era o centro do mundo, né? E, infelizmente, Deus foi usado, Jesus foi usado por isso. Vou chamar mais uma pessoa aqui, que está aqui ávida. Jonas, eu estou vendo você que está querendo falar. Você está aí, está se segurando. Eu vou ficar mudo que é a sua vez de falar, irmão. Jogue duro. Muito boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu gosto muito de uma frase do célebre geógrafo baiano Milton Santos, onde ele diz: a força da alienação vem da fragilidade dos indivíduos quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. O sacrifício de Cristo na cruz nos remiu, nos reme diariamente e é o que tem que nos unir. Então, a partir do momento que nós nos entendemos enquanto pessoas que reconhecem aquilo que nos separa, nós podemos transcender e evoluir dentro de diversas perspectivas e dentro de diversos debates que nós precisamos fazer. E quando a gente pensa no racismo, a gente não só compreende, como a gente vivencia e vê com nossos próprios olhos a forma como o racismo separa as pessoas, a forma como a segregação ela não se dá apenas pelo âmbito financeiro, mas como também do âmbito de espaço, de geografia, no sentido de pessoas morarem em favelas e todos os anos as pessoas terem que se preocupar com os desmoronamentos de terra,
terem que se preocupar com as chuvas. Isso é racismo ambiental. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva de entender que o racismo, para além de nos separar economicamente, também nos separa geograficamente. E por que o racismo também nos separa religiosamente? Pode falar, Alan. Voltei. Não, verdade, perfeito. E daí a gente consegue já aprender em alguns pontos que a ideia cristã ela foi imposta. Nós tínhamos pretos, né, sequestrados da África, trazidos para cá, e eram catequizados e batizados. E Jesus era imposto, uma coisa que também Jesus nunca pediu. Eu não vi nenhum evangelho, não sei quantos aqui podem levantar. Pastor está aqui, pastor Mavi está aqui. Pastor Mavi, dá até um alô. Fala alguma coisa para a gente aí. Você no evangelho viu Jesus obrigando alguém a se batizar? Me ajuda aí, que eu nunca li. Nunca. Jesus também não fundou nenhuma religião. Perfeito. Então, assim, nós nunca vimos isso. E, infelizmente... gente, uma observaçãozinha. Nós não estamos aqui, em momento nenhum, para passar pano para o cristianismo, tá? Todos aqui nós somos cristãos. Mas nós sabemos o nosso erro, estamos aqui para melhorar o nosso erro. Erros dos nossos antepassados, assumimos ele, continuamos o erro. O acerto. Pastor, fala. Vamos também reconhecer o fato de que uma cosmovisão ela não deve ser julgada pelos que não estão de acordo ou em sincronia com ela. Certo? Então, é verdade que, de forma malévola, contrária à Bíblia, instituições ligadas à Igreja Católica validaram a escravidão nas Américas. Não existe nenhuma questão sobre isso. Não existe nenhuma pergunta sobre isso, na minha opinião. Aconteceu e aconteceu sim. Contudo, o cristianismo deve ser julgado pelos preceitos bíblicos e pelo que Jesus fez por nós. O que eu quero dizer é o seguinte: não julguemos uma cosmovisão olhando aqueles que estiveram em desacordo com a cosmovisão que eles professavam seguir. É isso que eu gostaria de dizer. A gente falou um pouco sobre a Igreja Católica e sobre a sociedade. O pastor também falou que é muito importante nós visualizarmos a situação no macro, né? Não ficar só porque as pessoas naquele momento estavam erradas. Mas eu puxei só um assunto rápido para a gente bater nesse assunto também, sobre a Igreja Protestante norte-americana, e foi uma igreja protestante que por muito tempo apoiou também a ideia escravagista. Eu quero que você faça algum comentário, abra o seu coração, o momento é seu. Seu sorriso é mais bonito do que o de Caio ou de Jean, ou de Jonas. Essa questão da igreja protestante, é interessante a gente pensar que a igreja protestante, assim como a igreja católica, ela surge na Europa. Então, a ideia desse Jesus europeu, dessa interpretação da Bíblia eurocêntrica, continua, permanece. Eles ainda tinham isso em comum, da origem da religião, né? A igreja protestante, ela, assim como a católica, surge na Europa, e quando eles vêm para cá, para a América, né, para os Estados Unidos, eles continuam essa visão eurocêntrica, essa visão. As desculpas usadas na Europa, né, na Igreja Católica da Europa, para dominar os bárbaros, etc., continua na Igreja Protestante quando vem para a América e quer dominar os povos nativos, os nativos americanos. Ela perpetua essa visão racista, essa visão eurocêntrica. Estamos todos aqui para aprender. Pastor, por favor, algo saiu errado, o senhor chama, comenta e corrige. Não, tá massa, tá massa. Tá indo? Vamos jogar duro. Sobre esse assunto, Esté, que você falou, eu tenho esse livro aqui, do Ronilson Pacheco. Tem uma pessoa que me deu que está nessa live, que ela vai dar risada. Eu recebi esse livro de Jaida no começo do ano, e estava com outras leituras e comecei a ler ele há pouco tempo. Esté, ele cita Peter Nash, e que ele fala assim, que fazer teologia negra é encarar o mundo bíblico por um olhar focado no sentido da África, seu berço, em vez da Europa, seu filho adotivo. A gente tem uma ideia muito eurocêntrica, né, da teologia ao qual nós seguimos, só que a gente esquece, uma palavra que já ama usar, nós esquecemos que a nossa teologia, nosso evangelho, ele é totalmente afro-oriental. Ele não é europeu. E nós esquecemos dessa parte porque foi nos ensinado desse jeito, né? Nós tivemos ali interpretações e a transliteração. Porque a Bíblia não foi simplesmente traduzida, né? Ela foi também transliterada. E a gente tem uma ideia muito eurocêntrica, não só católico, mas também protestante, como já foi falado. Brenda, eu te chamei, Brenda. Você não deu uma boa noite a ninguém ainda. Por favor, eu quero que você participe. Dê uma boa noite. Eu não vou chamar outro homem sem chamar... Oi, gente. Boa noite. Não, mas dê uma boa noite e já vá participando.
Já vá comentando, já abre a sua coração, já falamos muita coisa. Dá para você falar aí alguma coisa, pelo amor. Eu sei que nosso tempo vai estar muito curto, muito apertado, então já vou entrar em algo que, né, que é o estereótipo. Aquilo que eu estava conversando com o Esté essa semana sobre justamente isso, esse eurocentrismo que foi trazido para a gente. Principalmente aqui no Brasil, a gente não se identifica, não tem essa identidade, essa identificação com o povo. E aí vocês vão falar de música mais pra frente, mas eu já vou trazer um exemplo deles. Eu visitei uma igreja lá na Flórida, era uma igreja de brasileiros, e o Arte Trio cantou nessa igreja. E mais ou menos no meio do culto, metade dos membros saíram da igreja. E uma amiga minha que era amiga daquela igreja falou pra mim, nossa, eles são um pouco exagerados, né? Porque justamente esse eurocentrismo, essa coisa que foi trazida pro brasileiro, nossa, é uma coisa muito, muito engraçada. Porque na outra semana eu fui em uma outra igreja que não era de brasileiros. E, gente, surreal de diferente. Eu não tive a oportunidade de sair do país. Acho que, assim, minhas viagens são mais curtas. Mas eu vou chamar uma pessoa que também teve essa oportunidade e ele me falou algumas histórias. E já que nós falamos sobre estereótipo, nós vamos começar pelo estereótipo do representante daquilo que nós acreditamos, né? Porque nós acreditamos que Jesus ele ressuscitou, vive está e virá nos buscar. Como falaria meu avô, arará de nos salvar. Jaider, fala um pouquinho sobre o estereótipo. Falando sobre estereótipo um pouquinho, eu estou revoltado que você tirou a barba. É só assim um comentário aleatório e vamos prosseguir com o assunto. Esse é o meu estereótipo do homem barbado sem barba. Boa noite, pessoal, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui dividindo uma palavra com essas pessoas tão especiais, tão poderosas, com falas tão proféticas num assunto desse, que é um assunto que é para ser não pontual, no sentido de só estarmos falando hoje, mas de diário. Esse é um exercício diário que a gente deve refletir enquanto igreja, enquanto membros dessa igreja. Eu gostaria de tocar um pouquinho no que já foi falado aqui, que a gente pensa muito a igreja a partir da instituição que se tornou ela pós-Bíblia, no sentido do cristianismo e no sentido do catolicismo. E as maiores referências que a gente tem nisso estão contidas na Europa. E aí a gente fala um pouquinho do que essa religião, do que essas religiões, do que esse ensinamento dessa teologia colonial causou às pessoas de cor e essa divisão do racismo. Mas eu gostaria de focar principalmente na iconografia ou na representação de Jesus Cristo e de quão importante o resgate desta imagem. Por quê? Porque para que Jesus e sua pessoa fosse aceita para a maioria dos seus fiéis em Europa, dentro dessa política de racismo, a gente precisou embranquecê-lo. Isso é um fato muito interessante. Porque hoje, se eu pedir para todo mundo fechar os olhos e pensar em Cristo, a imagem que vem de Cristo é das suas representações que a gente vê em pinturas. De uma pessoa branca, de uma pessoa, muitas vezes franzina, que quase não se aguenta em pé, né? De uma pessoa com cabelos longos, com a pele lisa, sem marcas de sol ou de trabalho, com uma pessoa com os olhos claros e uma pessoa com barba. Mas essa representação ela foi mudada, porque se a gente pega até o espaço físico, né, a geografia em que Cristo vem nascer, e se a gente pegar até seus cidadãos de hoje, que já teve uma mudança por causa de como as imigrações, né, que ocorreram, a gente vai ver que Cristo é uma pessoa de cor. E por que era importante a gente ressaltar isso, de que Cristo é uma pessoa de cor, era um homem negro? Porque Cristo ele se fez corpo. E se ele se fez corpo, há uma importância de a gente entender, no momento que ele nasce, a pessoa como ele nasce, né? E seus pais têm que esconder Cristo ali diante da perseguição do Egito. E muitas vezes o Egito, a sua própria representação hoje em dia, não é de um reino negro. Então, muitas vezes a gente entende, em muitas novelas, séries, filmes que a gente assiste, a gente vê um Egito representado por pessoas brancas. Mano, o Egito é carioca, cara. Eu aprendi na Record que o Egito é carioca, entendeu? Então, a gente não vê esse Egito também como um reino negro. A gente sempre desvia a nossa atenção em achar que os avanços tecnológicos vêm da Europa e a gente não vê que nossos povos originários,
os indígenas, os maias, o próprio povo egito, também era um povo de tecnologia, um grande reino. E ele era um reino negro. Então, que Cristo procurou se esconder ali, sua família procura escondê-lo ali, é porque ele era semelhante àquelas pessoas que estavam ali. Porque esconder um bebê branco, dessa característica que a gente conhece Cristo, seria quase impossível de manter do escondido. E Cristo era um homem não só nessa questão de negro, no sentido de pele, mas ele era uma pessoa também pobre, uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que lutou, que esteve ao lado daqueles que lhe eram semelhantes. E a sociedade, Jair, ela vem se adaptando. Seria um outro assunto até, né? Porque, enfim, a gente estava conversando um pouco antes aqui, não foi, Dani? Não sei se Dani lembra o que estava falando antes. Se adaptando um pouco ao nosso estereótipo, aos nossos traços, seja de cabelo, seja de pele. A sociedade vem se adaptando. E a gente sente um pouco de dificuldade das igrejas se adaptarem a isso também. Porque a cultura, ela não precisa ser cultura eurocêntrica. Até porque nossos cabelos, eles crescem para cima, né? Caio tá aqui, não deixa mentir. Meu irmão, meu cabelo cresce. Minha mãe ela é branca, meu pai é preto. E sempre foi aqui em casa uma coisa engraçada, porque minha irmã, e a gente também tem índio, minha avó tem um parente, minha bisavó era índia e tal. E a gente tem, assim, aquela coisa do, o cabelo duro, o cabelo bom, o cabelo assim, o cabelo que vai para frente da igreja, o cabelo que não pode ir para frente da igreja, o cabelo que pode participar, o cabelo que não pode participar. Então, assim, são coisas que se baseiam na cultura mundial. E aí, com isso, Dani, eu queria te chamar para a gente bater um papo desse assunto. Dê o seu boa noite aqui. Então, eu já estava me preparando aqui para falar já, depois do comentário de Brenda, quando ela falou sobre estereótipo. E assim, toda vez que a pauta é racismo, eu gosto de partir de alguns conceitos que são muito importantes, que são os mecanismos de dominação que são utilizados pelo opressor para manter o oprimido naquele ambiente. Então, assim, quando eu penso em racismo, o primeiro ponto que eu acho muito importante para a gente entender essa questão de estereótipo é que ele provoca uma fragmentação do conjunto biológico. Então, assim, ele destaca a questão de raça. E aí, logo em seguida, ele permite funcionar uma condição de aceitabilidade do padrão que é proposto, que nesse caso é o eurocêntrico. Então, assim, primeiro eu fragmento essa questão biológica, destaco o que é diferente e logo em seguida eu imponho essa aceitabilidade do que seria o padrão. E aí a gente percebe que é um mecanismo de dominação. Desde o princípio, a questão da desumanização, quando eu falo desumanização, é porque eu tiro características humanas de determinado indivíduo, torno objeto, que no caso, a questão da escravidão aí, eu desumanizei uma população, tirei características de uma pessoa humana para tornar objeto e torná-lo meu escravo. É um mecanismo de dominação, e outro mecanismo também muito importante é a desqualificação das suas características e suas culturas. Então, tipo assim, essa proposta do que é padrão é justamente partindo dessa aceitabilidade do indivíduo. Eu mostro para ele que ele é diferente, mas além de mostrar que ele é diferente, eu mostro que não é bom, que o que é bom é o meu, é o que eu imponho como padrão. Então, assim, eu acho muito importante a gente reconhecer todo esse mecanismo para a gente poder atuar na raiz do problema. Porque, às vezes, a gente se preocupa muito, assim, de... Eu vou só dar um para poder você completar. E é bom a gente estar falando nesse assunto hoje, porque com essa mesma intenção, os pretos foram tirados da África, foram trazidos para cá, catequizados, foram mudados pela mesma ideia de não aceitar características deles, porque as características deles eram demonizadas e eram mudadas. Então, por isso que, como igreja hoje, a gente precisa mudar isso. Jogue dúvida. E, assim, essa importância da gente entender como esse mecanismo funciona para a gente poder atuar na raiz do problema. E aí, quando você traz essa questão do escravo também, né, que é um ponto muito importante, a gente entra no longo período que a gente passou de dominação. Em um dos livros que eu estava lendo, eu citei até com vocês, que ela diz que
o oprimido ele está tão imerso nessa realidade que ele não consegue reconhecer. Então, assim, a gente passou um longo período entendendo que o padrão correto era o eurocêntrico, que o meu cabelo crespo, ele não era bonito. Então, assim, eu passei um longo período da minha vida alisando meu cabelo, porque eu entendia que o meu cabelo não era bonito para eu estar naquele ambiente. Quando eu não estava com o meu cabelo pranchado, meu Deus, era o terror para eu conseguir ir para a igreja. Eu nasci na igreja e, assim, eu não queria ir para a igreja se meu cabelo não estivesse alisado, escorrido, que era o bonito, o que era aceitável naquele período. E, assim, é importante dizer que, apesar das pessoas pretas terem tomado uma grande força agora, principalmente pela questão do lugar de fala, isso não impede que ainda aconteça essa rejeição das características de pessoas afrodescendentes. Eu tiro muito por mim, porque depois que eu deixei o meu cabelo natural crescer, até hoje eu escuto minha avó me dizer que ela prefere o meu cabelo liso. Mas isso também a gente parte da questão do que ela foi ensinada a aceitar como bonito. Aí a gente entra na questão do racismo estrutural. Ele já está ali entranhado nas nossas raízes, que mesmo com esses lugares de fala, esses ambientes de debate, como o que está acontecendo hoje, as pessoas ainda mantêm esses conceitos, mesmo a gente sabendo que é errado. O Dani, deixa eu só acrescentar uma coisinha. Você falou uma coisa bem interessante, que foi a questão de ser algo intrínseco. E, assim, você falou que quando você estava com seu cabelo natural, sua avó falava que preferia como? Dani? Alisado. Exatamente. Ela deixa bem claro isso pra mim. E aí, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas quando eu tava sem as minhas tranças, aí falavam pra mim, nossa, Brenda, você fica bonita com cabelo natural, mas eu prefiro com a trança. Sabe? É algo tão já natural, que natural isso também. Gente, é bastante complicado. E algumas pessoas dizem que isso é mimimi. Quem disse que isso é mimimi, isso é balela, é porque nunca usou guarindina. Quando a pessoa usa guarindina, a pessoa me diz que é mimimi, balela. Né? Enfim. E aí a gente vai passando para outros pontos muito importantes, que nosso tempo está voando. Adoração e música. Saulo, meu europeu preferido, você está aí? Vamos falar um pouco sobre música e adoração. John, eu quero que você se prepare, que eu quero aquela fala que você preparou para mim aí. Segura ela aí, que você vai começar um assunto muito bom, John. Porque eu quero falar um pouco sobre música com Saulo. Ele era ou é ainda, não sei, depois você viajou, do Ministério Sintonia, não sei se é diretor musical, maestro, enfim. Sim. E ele está tendo uma visão totalmente eurocêntrica da música, tô brincando. Jogue duro, cara. Eu quero que a gente converse um pouco sobre música. O que é que você acha? Você acredita que nossa música africana ela foi respeitada? Você acredita que nossa música africana, nossa música indígena, que é riquíssima também, ela foi respeitada? Me fala um pouquinho aí, me fala muito em 2 minutos. Tô brincando. Com certeza que não. Eu tenho várias, tanto experiências próprias, quanto o que nós vemos da própria história, e vemos que mesmo com a grande inserção, talvez, da música afro-americana, que nós vemos de uma forma até caricata, às vezes, em filmes, séries, e a gente, por várias vezes, não temos uma noção tão grande do que é a construção da música gospel, que, na verdade, é trazida por esses afrodescendentes, afro-americanos. Nós temos também a parte de esconder o racismo velado, o racismo que não está tão explícito, mas que é trazido a partir das condições naturais daquele local. Como no Brasil, nós temos um racismo muito intrínseco no fato de que a nossa miscigenação nos trouxe uma carga de possibilidade de estranhamento de culturas que poderiam ser tidas como empobrecedoras da nossa própria cultura, da nossa formação cultural. Então, por meio de diminuir os elementos culturais trazidos dos nossos antepassados africanos, nós entendemos hoje, basicamente, que talvez a alta cultura, o que é cult,
seria música de ópera, grandes concertos orquestrais, e em detrimento de outras que são reveladas como o rap, e que a gente tem tanto arcabouço de também do negro espiritual, enfim, tem várias coisas muito interessantes na música. Só que eu gostaria também de encarar isso como um chamado para os músicos também, porque eu sofri isso, na verdade. Tanto quando estava no Brasil, que, como o Alan falou, eu estou em Portugal, e também eu tive uma experiência aqui. No Brasil, eu tive uma pessoa muito querida, que, na verdade, teve o papel de me colocar na música, e, por um momento, ela viu que eu estava adentrando, talvez, no mundo do jazz, fazendo alguma coisinha assim, e aí ela já veio fazer uma reunião com a minha família, isso aqui não é muito bem assim, e aí eu já comecei a ficar na minha, retraído, né? Mas eu entendo, na verdade, que música é um processo, uma formação cultural, e que não necessariamente a gente precise achar meios ou métodos de adoração que sejam exatamente como a gente acha que seja em relação à nossa cultura europeia, enfim, nossa cultura europeia não, que a Europa trouxe para a gente. E aqui em Portugal, na primeira vez que eu toquei, eu achei engraçado que os irmãos, quando me viram tocar, e aí eles, nossa, você toca de uma forma alegre. Diga ele que é baiano, irmão. É baiano, a coisa é diferente. Coisa que Pastor, o pastor tá com a saudade disso, dessa alegria. Sangue. O pastor anda ávido por essa alegria. O pastor está aqui com a felicidade do coração de estar aqui conosco. Por causa dessa... entender do tompeiro baiano, meu irmão. Tompeiro. Eu tenho uma garrafinha de dendê que eu ainda trouxe. Eu tô aqui miguelando para eu não usar, velho. De acabar, eu uso só um pouquinho para fazer, só para tapar, porque aqui não tem quiabo, não dá para fazer caruru. Que absurdo, que tristeza no coração. E aí, vamos avançando, gente, porque meu tempo já estão aqui jogando. A gente vai passar agora para um assunto muito mais cristocêntrico um pouco. Eu tenho alguns que me pediram a fala, vou pedir desculpa para vocês. E eu quero começar com o John, porque assim, e daí a gente vai soltar depois a fala para o pastor Mavi. A gente precisa entender que o racismo ele é pecado. É muito fácil nós abrirmos o mandamento, os 10 mandamentos, nós lermos, nós somos admitidos no sétimo dia, e nós temos aquela ideia de que todo mandamento é para ser respeitado, inclusive o sétimo, inclusive o quarto, que fala sobre o sétimo dia, e que nem todas as denominações eles pensam dessa maneira. Mas esquecendo, gente, que o racismo ele quebra mandamentos pesados também. Se vocês pensarem que o racismo ele furta as pessoas, a gente rouba as pessoas com racismo. Se pensar que ele mata pessoas, a gente mata pessoas com racismo. Então, a gente cria falso testemunho. Eu estava lendo um texto do pastor Henrique Vieira, ele falando que muito da demonização das religiões de matriz africana são criadas pelo falso testemunho da Igreja Católica na vinda do povo para cá. Muito daquela igreja ali, daquela religião, nós não conhecemos, mesmo sendo baianos, tá? Todo mundo pretinho, e ninguém conhece. Então, o falso testemunho ele é muito grande em cima de tudo aquilo que é africano. E por isso eu quero chamar a John, porque é muito importante nós falarmos sobre isso, porque defender o preto e ser antirracista independe de cor. Porque pecado, ele tem que ser evitado porque você quer ser salvo. E não é isso, John? Jogue duro. Eu gostaria de fazer uma fala pontual aqui. Não é algo que eu tirei da minha cabeça, não é algo que teorizei. Eu aprendi, na verdade, com o professor Jones Manuel. O professor Jones Manuel é historiador, ele é uma voz muito ativa, hoje nordestino, negro, é uma voz muito ativa no movimento negro. E ele estava comentando, né, em seus textos, sua produção intelectual, qual seria, então, o papel da pessoa branca na luta antirracista. E coadunando com o que Alan falou mais cedo, né, não basta
a pessoa não ser racista. Necessariamente ela precisa ser antirracista. E dentro dessas perspectivas, qual seria então o papel do branco? Na visão do professor Jones, que é a qual eu capturei para mim, é que eu sigo nessa linha, ele diz, né, e eu acredito firmemente que nessa perspectiva de você ser antirracista, o branco ele não pode querer tomar o protagonismo do povo negro na luta antirracista. O que eu quero dizer? Não pode o branco querer dizer ao povo negro como é que ele deve lutar, e sim ser um aliado na luta do povo negro. Então, não posso eu, como branco, dizer como o negro deve lutar, quais armas ele deve utilizar ou como ele deve fazer. E sim, eu devo, não como protagonista, mas como aliado, para poder dar suporte a essa luta. E nessa perspectiva, nessa luta antirracista, que ele seja o protagonista e você seja o aliado. Da mesma forma, a gente pode pensar para outras formas de opressão, como a xenofobia ou o machismo. A gente não poderia tomar lugar da mulher, né, na luta contra o racismo, mas nós podemos, como homens, muito bem ser aliados nessa luta. Como é que a gente pode fazer isso? No caso do antirracismo, no caso do branco, a gente pode conversar com as pessoas brancas, para que elas possam tomar consciência. Da mesma forma, os homens. Por que você, quando vê o seu amigo tendo uma atitude machista, você, homem, com seu colega homem, por que você não vai lá e troca uma ideia com ele? Porque você não o repreende publicamente, se for necessário, para que ele possa criar consciência daquilo e mudar a perspectiva. Por isso que é a questão. Não basta você não ser racista e você ficar omisso quando você vê o racismo. Você precisa necessariamente ser antirracista. Não querer roubar o protagonismo do povo negro, das mulheres, ou enfim, dos outros protagonistas das lutas anti-opressão. Mas sim agir como aliado, estar ali como suporte e lado a lado com ele, né, na linha de frente, sofrendo o que ele sofre e lutando com ele. Alguém quer falar? Alguém pediu para falar? Assim, voltando, John, é interessante que assim, é perfeito o que você falou, e nós temos que lembrar da responsabilidade de sermos igual a Cristo. E sermos igual a Cristo é andar em igualdade com todos. É muito importante isso. E aí eu tenho pessoas que querem voltar a falar, são pessoas que falam um pouco, né, a mais, mas cortem suas falas e falem rápido. Vamos por prioridade. Esther, fala rapidinho. Obrigada, Alan. Vou correr. Eu queria falar só sobre isso, do ser antirracista. John falou muito bem essa questão de a gente, do branco, servir de suporte, servir de apoio para os negros nessa situação, não querer tomar o protagonismo. Eu acho que a primeira coisa que o branco deve fazer nessa questão do ser antirracista, da luta antirracista, é ouvir. É muito importante ouvir. Uma coisa que a gente vê muito de brancos que dizem que nos apoiam, e acho que, sinceramente, querem nos apoiar, é querer tomar a nossa voz, sabe? Querer dizer o que a gente deve dizer, querer ditar o que a gente deve dizer sobre racismo. Querer, enquanto nós estamos em grupos de negros, debatendo sobre o assunto, querer falar nos grupos de negros, mas quando você está num grupo de brancos que usam falas racistas, tratam pessoas pretas de forma diferente, se calar. Não sei se me fiz clara. O branco que quer falar no grupo... Perdão. Quer falar enquanto está debatendo sobre racismo junto aos negros, mas quando está junto aos brancos, não quer apontar os erros dos próprios brancos, sabe? Então, é isso. Primeiramente, ouvir. Segundo, falar, ter a fala entre o seu povo, né, entre a gente branca. E o terceiro é se informar, gente. Uma coisa que os brancos geralmente cobram muito de nós pretos, principalmente pretos que falam sobre racismo, é que a gente dê uma aula, sabe? Explique tudo. E às vezes a gente está cansado. A gente está cansado de lutar diariamente com isso, está cansado de ter que suportar tudo isso. E existem brancos que ainda querem cobrar da gente que a gente dê uma aula sobre racismo, sendo que é só dar um Google. Entendeu? Então, se informar também é super importante na luta de racismo. Outra coisa que eu queria falar... Meu Deus, nunca disse que não. Outra coisa que eu queria falar... E a Terra não é plana.
Por favor, racismo existe, a Terra não é plana, por favor. É plana. É plana sim. A questão... minha internet caiu várias vezes, então muita coisa do que vocês falaram não passou em mim, mas eu queria pontuar isso, da adoração, né, da música e de estereótipos, né? A gente, nas igrejas, né, a gente vê muita demonização. A gente estava conversando hoje mesmo, Caio, Raquel, eu, falando sobre modéstia, né? Muitas vezes a desculpa que usam para o racismo dentro da igreja, perdão, a desculpa que usam para perpetuar ideias racistas dentro da igreja é a questão da modéstia cristã. Mas é super interessante também que a modéstia cristã só é apontada quando quem está fugindo dos ideais de modéstia cristã são negros. Independente se for o black, se for a trança, se for o dread, sabe? E a outra questão era do quê? Passa para outra pessoa, gente, que eu tô falando demais. Alan, perdão. Não, na verdade, Esté, você vai ter que assistir o programa para você ver tudo que foi falado. Uma pessoa tá ao vivo na live, vai ter que assistir o programa depois para ver o que tá falando. Absurdo isso. Caio, eu vou negar a palavra a você, Caio. Eu vou pedir muito perdão a você, de verdade. A não ser que você fale em incríveis 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto é quase possível, mas eu vou tentar falar em 1 minuto. A questão que Esté falou, a questão que Saulo falou, todas elas giram em torno de um ponto. O ponto é que as construções que nós temos atualmente dentro da igreja cristã são eurocêntricas. Eu acho que a gente já deixou claro isso. Isso se estende, seja na forma de vestimenta, seja na forma que nós apresentamos a nossa aparência, nos nossos cabelos, e muitas vezes no nosso comportamento, na nossa adoração. E esse é um ponto fundamental. A adoração que nós estamos acostumados nas igrejas ocidentais, uma adoração oriunda do luterismo, uma adoração oriunda da igreja anglicana na Inglaterra, uma adoração oriunda da igreja católica, não é a mesma adoração que nós encontramos na Bíblia. São adorações diferentes e muito isso acontece porque nós temos uma dicotomia. Nós, na verdade, separamos essa adoração, a adoração bíblica, para a adoração que a gente coloca hoje em dia. Um exemplo bem rápido aqui, Davi entra dançando, vocês lembram isso? Tocando pandeiros, ok. Essa adoração é uma adoração tipicamente africana. Essa é uma adoração que nós estamos excluindo no nosso modelo atual. E nós chamamos isso de racionalismo, uma adoração em razão, como muitos apontam Paulo, e uma razão extremamente grega. E nós fugimos totalmente do sentido de razão africana e do sentido de razão asiática. Ou seja, nós precisamos entender todos esses argumentos, todas essas construções como construções eurocêntricas, nós precisamos começar a redescobrir algumas. E quando nós começamos a redescobrir elas, nós aplicamos em todos os sentidos da nossa vida. Só isso. Acho que foi. Assim, eu já vi algumas pessoas já dando ideias, porque nós precisamos sair com aquela sensação de que nós aprendemos, como Esté falou, nós estamos aqui até usando esse espaço para ensinar, o que não deveria ser feito, né? Como Esté falou muito bem, dá um Google. Mas é interessante também que nós saímos com aquela sensação de que estamos ensinando a você, inclusive vamos te dar dicas para você parar de ser esse bobão que você é, porque eu não posso usar outro termo aqui, tá? Então, parar de ser esse racista que você é. Então, é interessante que nós falamos há um tempo atrás, no comecinho, que a igreja cristã ela foi muito responsável pelo racismo, pela escravidão e pela dizimação dos povos indígenas. Mas nós sabemos que, primeiramente, nós somos responsáveis por pregar o evangelho e nós somos os remanescentes. Então, se nós somos remanescentes, nós somos diferentes. Então, se nós somos diferentes, nós conseguimos fazer tudo diferente. Acho que o pastor Mavi já falou isso quando pediu a fala. Então, assim, eu quero ajuda, gente. Eu sou branco, eu era racista até ontem. Eu acreditava até ontem que a Terra era plana. Eu preciso de ajuda de vocês, conselho de vocês, para que eu deixe de ser racista, que eu já sei que a Terra é redonda, tá? Eu vi umas fotos da NASA. Agora eu quero a ajuda de vocês e conselho para deixar de ser nazista. Oh, meu Deus. Para deixar de ser... Leia a Bíblia de capa a capa. Calma, desculpa. Leia a Bíblia de capa a capa, vai ajudar muito. Repete, pastor, que foi muito importante. Leia a Bíblia de capa a capa. Faça anotação, sublinhe as coisas. Vai ajudar muito. O antídoto perfeito. Alguém precisa contar mais alguma coisa? Só leia até o capítulo 2 da Bíblia, tá bom? Só leia até o capítulo 2 de Gênesis. Lá você vai ver a origem comum de todos os seres humanos
e de que todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não obstante a forma adaptativa biológica que os nossos corpos tomaram de acordo com os diferentes ambientes onde a gente vive. Eu preciso passar a palavra para o pastor. Antes, algumas considerações. Algumas pessoas usam muito textos bíblicos dizendo: gente, mas nós somos todos iguais perante Deus. Apesar de que Deus te colocou como representante da terra, você não é Deus. Não é. Não tem como você ser Deus. Então, infelizmente, nem todas as pessoas são iguais aos seus olhos. Muitas vezes nós pecamos muito em criar preconceitos, e principalmente por causa disso aqui, nossa CUTS. Então, toma cuidado, abre o coração. Como Esther falou muito bem colocado, abre o coração, aprende. Aprender é muito importante. A leitura da Bíblia vai lhe trazer isso, o contexto histórico vai lhe trazer isso, abre o coração. Antes de passar para o pastor, Jonas vai me trazer um poema. Me trazer um poema, e eu quero muito ouvir esse poema agora. Demais. Jonas, acabando o poema, pastor, a palavra é tua. Beleza. Eu gosto muito de escrever pautado dentro da palavra de Deus. Eu acredito que a poesia é um sistema tecnológico de educação, onde a gente pode transmitir conhecimento tanto para quem é letrado, tanto para quem foi à escola, tanto para quem sabe ler, como também para quem não sabe, como também para quem não teve esse acesso. Eu gosto muito desse texto de Tiago 2, a partir do versículo 8, que diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpada de quebrá-la inteiramente. Racismo é pecado. Vou recitar para vocês agora um poema intitulado de Líquida. Presta bem atenção. Liquidar. A verdade é líquida. Verdade demais afunda. Verdade institucionalizada gera regra. Verdade demais cega. Verdade demais prende e cega. E é contra regra, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que estão aprisionados? Por que estamos presos? A verdade é destrutiva quando não muda a vida. Verdade que me fez mistura de laodiceano e fariseu. Jesus morreu porque ele escolheu. Sem essa desculpa de que tinha que ser assim. Abel quis matar Caim. E você? Na verdade, nós, quantos temos matado com nossas verdades? Quantos temos matado com nosso efervescente e falso amor? A palavra graça, a palavra e a graça, dons gratuitos, recebe quem quer e quem acredita. Duvide, duvide, duvide de bancos lotados. Acredite, os campos estão precisando de quem se levanta e vai ao trabalho. Oremos, 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 oremos. Emoji de mão junta. Porque nossas mãos estão separadas. Porque nossas mentes estão direcionadas a orar pelos nossos, fazer pelos nossos. Mas quem é o meu próximo? Liquidar. A verdade é líquida. Verdade demais afunda. Verdade institucionalizada gera regra. Verdade demais cega. Verdade demais prende e cega. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque estamos presos. Muito obrigado. Vou poesia. A gente abre o microfone. Absurdo. Vocês vão bater palma de microfone. Só agradeço. Obrigado. Deus seja louvado. Você é um tesouro, Jonas. Só não é bonito. Ele quer ser bonito, mas não é. Eu sou lindo, meu filho. Oxi. Disponibiliza teu arroba aí pra galera, irmão. Pra galera conhecer teu trabalho. Meu arroba no Instagram, onde eu desenvolvo um trabalho, onde além de falar a respeito de questões afrocentradas, eu falo a respeito de amor, de comportamento, e onde eu produzo conteúdo sobre audiovisual, que é a minha área de trabalho. Eu também falo de Jesus de forma diferente, através da poesia. Meu arroba no Instagram é opoesiar,
poesia com R no final. Você pode também digitar o meu nome, Jonas Gabriel, que você vai encontrar conteúdos que vão fazer sentido e que vão te revivar espiritualmente. E conteúdos fáceis para que a gente possa levar para os nossos jovens. Muito obrigado, gente, pelo convite. É um prazer incrível poder estar aqui com vocês, aquilombar, somar e levar conhecimento para os nossos. Porque se a verdade que a gente tem nos deixa presos e cegos, o que essa verdade tem feito com nossa vida? Muito obrigado. Pastor, é contigo. Reflexões de quem está longe. Reflexões de quem está 4 anos longe de casa. Vou fazer algumas reflexões de quem vive num país racista, mas onde eu não sou o alvo do racismo. Pela primeira vez na minha vida, porque eu moro muito longe de casa, eu não me sinto o alvo, não me sinto vulnerável. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas na intenção clara de provocar vocês. E a pergunta é a seguinte: existe alguma pergunta de que a estética visual brasileira teve influências daqueles que colonizaram o território no qual vocês vivem? Não, eu acho que não. Existe alguma pergunta de que, por razões econômicas e por simples tentativa de agrandar lucros, indivíduos usaram de instituições com desculpas pseudo-bíblicas para escravizar e manter a escravidão? Eu acho que não existe nenhuma pergunta sobre isso. Mas eu gostaria de provocá-los da seguinte forma: será que a gente não está ficando muito especialista no 3º ano e não está passando para a faculdade? Será que a gente não está focado demais nas coisas como são? E, na minha opinião, são óbvias desde o momento em que houve a criação do mundo. Bom, que Jesus nasceu na Palestina, portanto, tem que parecer palestino fisicamente? Não existe nenhuma questão sobre isso. Mas e se Jesus tivesse nascido na Noruega? E se ele de fato fosse branco? A pergunta é: e daí? E daí? E se ele tivesse nascido na China? Na cidade de Cachoeira, existem uma série de esculturas muito legais que o convento da Ajuda encomendou daqui de Macau, pertinho daqui de onde eu moro. E o Jesus lá tem cara de chinês. E se Jesus tivesse nascido chinês? A imagem e semelhança de Deus imprimida nos seres humanos vai muito além da nossa aparência física. Vai muito além. Eu acho que a gente precisa passar de fase, galera. Eu acho que a conversa sobre o cabelo, a conversa sobre as piadas racistas, pô, essa conversa tinha que ter, a gente tinha que ter acabado com ela há 120 anos atrás. Acabou, vamos passar de fase. Vamos para frente. A conversa sobre o papel e a influência que a música, que as influências da música africana deve ter na forma de culto brasileiro são inegáveis, porque afinal de contas nós somos um povo misturado, e nessa mistura o que nos define é a própria mistura. Eu acho que a gente tem que passar de fase. Uma outra questão, antes da gente ir para a Bíblia, que eu gostaria de ponderar, é que todas as vezes que a gente começa a ver o mundo com as lentes da divisão de classes, naturalmente se empobrece a complexidade da vida. É verdade, existem estruturas institucionais que mantêm alguns no poder e outros oprimidos, mas a vida não precisa ser lida com esses olhos, porque a vida é mais complexa do que isso. Eu acredito que há uma redução muito grave quando a gente começa a olhar para o mundo com apenas um par de óculos. Obviamente, tem para mim sentido emocional perfeitamente claro. Se é o que dói na minha carne, é onde eu vou prestar mais atenção. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui um texto que está lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28. Diz assim: olha que poderoso o que o Paulo está dizendo. Nisto não há judeu nem grego. Portanto, para os cristãos, nacionalidade não deve ser uma forma de diferenciar-se.
Não há nem servo nem livre. Nem papéis sociais devem diferenciar um cristão. Não há nem macho nem fêmea. Nem sequer questões de gênero, segundo Paulo, devem modular a forma que um cristão vê o mundo. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quer dizer isso então, pastor Mavi, que eu devo cruzar os meus braços e dizer que não existe qualquer forma de repressão mais acentuada às mulheres? Eu acho que seria muito ignorante se eu dissesse. Quer dizer então que não existem questões muito claras e viscerais contra seres humanos de descendência africana nas Américas? Eu seria ignorante se eu fizesse isso. Mas essa é uma questão secundária. Segundo a Bíblia, essa é uma questão secundária. As atenções da minha vida devem estar no preparo para aquele reino que não vai ter fim. Para aquele reino que não vai encontrar um final. Enquanto isso, o meu dever, eu acredito plenamente, que é viver uma vida como Jesus viveu. Jesus escolheu conscientemente passar os dias dele com os leprosos, com as prostitutas, com os destituídos. Mas o amor dele pelos oprimidos não arrefeceu em 1 grau o amor dele pelos opressores. O massa que o verso de Gálatas está dizendo aqui é que se existe uma estrutura com a qual eu devo entender o mundo, é a estrutura de que todos nós fazemos parte da mesma criação, necessitamos do mesmo Salvador e teremos oportunidade de ir para o mesmo céu. Eu acho que essa deve ser a questão primária. E se eu fizer questões raciais as questões primárias da minha vida cristã, a gente vai ficar focado somente nessas questões, como o eurocentrismo da religiosidade brasileira, o eurocentrismo da estética, a falta de identificação dos seres humanos adventistas ou cristãos do Brasil, dos seres humanos negros, com a iconografia de Jesus. Todas essas são questões importantes, mas elas são secundárias. Elas são secundárias. Olha o que Salmo 94, verso 1 diz. O Senhor Deus, quem a vingança pertence, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Eu vou ser sincero com vocês. A sensação que eu tenho é de ódio, é de muita raiva quando assisto vídeos como o do George Floyd, ou quando leio histórias como a da menina Agatha, o menino João Pedro, e todos os meninos hoje em dia, aí em Salvador, que estão morrendo, que estão levando esculacho da polícia, que ninguém nem sabe, nem vai saber. Dá ódio isso. Mas a vingança vem de Deus. Meu papel, o que eu gostaria de fazer, eu acredito que a história de João, capítulo 8, resume de uma forma muito legal. Muito, muito, muito massa. Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou a ir ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. Vocês devem saber que o racismo sempre existiu, mas o racismo com africanos como alvo, em especial nas Américas, é uma invenção relativamente nova na história da humanidade. A escravidão sempre existiu, mas a diferenciação entre seres humanos superiores e inferiores é uma invenção moderna, em especial do tráfico negreiro atlântico, que foi ganhou muita força com o advento das filosofias do Nietzsche e das teorias naturalistas do Darwin. Mas olha o que Jesus está dizendo. E é por isso que na Bíblia a gente vai encontrar questões que são relacionadas à racialidade, mas o grande alvo do preconceito nos tempos de Jesus não eram tantos negros, até porque a maior parte da população de Jerusalém não pode ser considerada em termos atuais como negros. Era gente do Oriente Médio.
Gente com cara palestina. Então os caras trouxeram a mulher. Deixa eu perguntar para vocês. Jesus estava cedo no templo. E os caras trouxeram a mulher no ato do adultério. Como é que os caras sabiam que essa mulher estava adulterando? Como é que os caras sabiam? Talvez armaram contra ela. Talvez alguém acusou. Mas o fato é que pegaram essa mulher no ato do adultério. Se a pegaram no ato do adultério e começaram a arrastá-la pelas ruas de Jerusalém, provavelmente ela estava nua. Então você tem um ser humano sendo execrado, nua, arrastada, pensando que esses seriam os últimos momentos da sua vida. Trouxeram ela a Jesus e disseram assim: e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: e a estrutura legal na qual nós estamos circunscritos diz que essa mulher tem que levar pedrada até morrer. Mas e você, Jesus? O que é que você diz? Isso diziam eles tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de vós está sem nenhum pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência ou acusados pela sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Se houve alguém que lutou por justiça social, a defesa dos oprimidos, foi Jesus Cristo. Mas ele nunca fez isso desde uma plataforma política. Se houve alguém que lutou pela defesa daqueles que eram oprimidos e que relutou contra posicionar-se politicamente, esse foi Jesus. Galera, eu estou convencido de que se existe um povo no mundo que deve pregar a justiça, que deve pregar o tratamento igual perante a lei e perante os homens, são aqueles que acreditam que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus vai muito além da forma física que nós adotamos, de acordo com os complexos mecanismos de transmissão de características genéticas. Nós somos a imagem e semelhança de Deus para muito mais além do que a nossa forma física. A última coisa que eu gostaria de dizer é que a gente precisa lutar pelo que é correto. Não tanto por esperança de que esse mundo vai mudar, mas por simples dever cristão de defender aqueles a quem Deus criou a sua imagem e semelhança e que sociedades, por razões extremamente complexas, escolheram execrar e marginalizar. Devo, então, agora ficar de braço cruzado porque a minha luta não é contra a carne, mas contra o espírito? Claro que não. Óbvio que não. Mas a gente tem que fazer uma coisa sem se esquecer da outra. A gente tem que trabalhar para que na nossa vida nós não sejamos repetidores de estruturas de opressão. E a única forma da gente fazer isso de forma eficiente é olhando para o ideal, é olhando para Jesus e fazer o que ele fez. É olhando para a Bíblia e vivê-la. É fazendo as perguntas mais difíceis, é confrontar-se em amor uns com os outros. É entender que se existe um par de lentes com o qual eu tenho que ver o mundo, essa é a palavra de Deus. Porque qualquer outra coisa, galera, a gente vai cair dentro da tentação de começar a identificar-nos apenas como grupos sociais e identificando um grupo social que é contra mim como o meu natural inimigo.
quando na verdade a Bíblia nos diz que o nosso inimigo de verdade é o pecado. O nosso inimigo de verdade é espiritual. Não é tão físico, nem sócio ou histórico. O inimigo principal é o espiritual. Sabe por quê? Porque daqui a 1 milhão de anos, a gente vai estar no céu, dando risada e falando, bicho, a gente era muito burro, né, velho? Que ignorância, que povo ignorante da zorra. Rapaz, de 2.000 anos depois de Jesus, a gente ainda estava discutindo qual era o cabelo certo, qual era o cabelo errado, qual era se pode tambor, se não pode tambor. Rapaz, que povinho pouco evoluído a gente era. Por isso, galera, eu gostaria de dizer para vocês que dividir-nos em grupo de classes nos empobrece. Mas é conhecer-nos todos como filhos e filhas de Deus por quem Jesus morreu e fazer disso a minha perspectiva de vida enriquece a todos nós e automaticamente a burrice do racismo, pessoal, corporativo ou estrutural, vai se dissolver, vai acabar. Enquanto isso, em nome de Jesus, defenda aqueles a quem Jesus defendeu. Enquanto isso, em nome de Jesus, não fique calado. Não fique calado. Daqui de longe, eu fico lendo as notícias internacionais e as notícias do Brasil, e eu fico me perguntando por que não houve comoção internacional no caso da menina Ágata, nem do João Pedro, nem do Paulo, nem do João, nem do Zezinho, sei lá quantos meninos negros estão sendo mortos hoje. Por que não houve? Talvez porque parece que no Brasil os ideais nascem mortos. Parece que a gente não acredita mais que a coisa vai mudar. Os caras, deixa eu dizer um negócio para vocês. A Bíblia diz assim, lá em Jó, capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas a palavra redentor lá não é bem redentor como a gente entende. A palavra é vingador de sangue. É aquele que vem vingar as injustiças. Vão pregar os caras o dia que justiça de verdade vai acontecer. Um dia justiça de verdade vai acontecer. Enquanto esse dia não chega, eu preciso pregar o evangelho, e um evangelho holístico, completo, todo, que inclui a restauração da dignidade daqueles a quem Deus fez a sua imagem e semelhança. E que a sociedade, por questões extremamente complexas, sociopolíticas e sociais, históricas, decidiu execrar, diminuir e menosprezar. Mas vamos passar de fase. Vamos passar de fase. Eu acho que a gente já habitou por tempo demais as questões, os pormenores das questões. A gente habitou demais pensando e identificando onde fomos influenciados na música, na estética, nas instituições sociais, blá, blá, blá. E vamos fazer diferente agora. Em vez de a gente estar falando do que está errado, vamos fazer certo. Fazer certo. Entendeu? E com amor, respeitar aqueles que das gerações anteriores cresceram num mundo tão mergulhado em racismos, tão mergulhado nas formas naturais do racismo, que eles sequer podiam ver um horizonte onde o mundo não seria racista. O meu avô negro dizia que a cocada para mim tinha que ser com sal. O meu avô negro vivia com essas piadinhas do tipo, amanhã é segunda, dia de branco. Sabe? A gente tem que passar de fase, galera. E viver o evangelho completo, o evangelho holístico, que prega e pensa primariamente na vinda de Jesus, mas que não se esquece de viver e defender aqueles a quem Jesus veio defender e com quem ele decidiu viver. Eu acho que é isso, Alan, que eu gostaria de dizer. Eu acho que é isso que estava na minha garganta. Amém, pastor. Amém. Gente, vocês quando querem aplaudir, tiram um mute. Aplaude sem um mute, pelo amor de Deus.
Pastor, assim, a gente não pode terminar a palavra de Deus antes de fazer qualquer comentário sem oração. Se eu ora, a gente faz um comentário rapidinho aqui, fala qualquer outra coisa, mas sem oração não dá para terminar isso. Vamos lá. Querido Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte de um movimento de mudança que em teu nome te pedimos que comece a refletir melhor a dignidade que tu destes a todos os seres humanos quando nos fizeste a tua imagem e semelhança. Dá-nos, Senhor, um coração equilibrado o suficiente para ser muito assertivo nos momentos assertivos e implementar e pregar o evangelho completo, o evangelho que restaura o coração humano. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela oportunidade de vivermos contigo muito em breve na eternidade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Obrigada pela sua companhia em mais uma edição Sem Vergonha. Te esperamos na nossa 5ª edição no mês que vem.